Questãozinha um pouco chata, mas boa para a gente rever alguns conceitos aí. A figura ilustra o projeto visual para a confecção de uma medalha comemorativa com a forma de um cilindro circular reto de diâmetro 6 centímetros e espessura 3 milímetros. A figura ABCD tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha. A região da medalha externa a esse prisma será cunhada em ouro. Pretende-se cunhar 100 dessas medalhas. Considere 3,1 como valor aproximado para pi, podia ter colocado 3, custava nada, né? Qual é o valor de ouro em centímetro cúbico necessário para a confecção dessas medalhas? Ó, em centímetro. Isso aqui está em centímetro? Não. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar isso aqui para centímetro. Para quem tem dificuldade, faz isso aqui, ó. Centímetro, milímetro. 3 milímetros está aqui, não tá? 3 milímetros vai ser quanto? 0,3 centímetros. Então uma das coisas que eu vou precisar aqui é essa alturinha aqui do cilindro, que eu já sei que é 0,3 centímetros. Primeira coisa que eu gosto de fazer. Segundo, eu montar a estratégia. Qual é a estratégia? A gente quer o volume de alguma coisa, não quer? Então, o volume que eu quero de ouro, ele vai ser o volume do cilindro, que é tudo, menos o volume do prisma, que a base do prisma é um quadrado. Então, o volume do cilindro menos o volume do prisma. Show de bola? O que a gente precisa para calcular esses caras? Bom, vamos lá. Ah, eu tenho que multiplicar por 100, porque são 100 medalhas. Esqueci desse detalhezinho aí. O que a gente precisa? A gente precisa saber o volume do cilindro. Como é que é o volume do cilindro? Área da base, pi r ao quadrado, vezes a altura. Tá aqui. E o volume do prisma? O volume do prisma também é a área da base vezes a altura. Só que a área da base vai ser a área de um quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Lado ao quadrado. Acabou que eu botei no slide aqui o volume do cilindro antes, né? Não decorei o meu slide. Mas, pessoal, só substituir aqui, ó. O π por 3,1, o r por 3 e o h por 0,3 que a gente tinha achado aqui. Perdão, tá? Então, o que é o volume do cilindro? O volume do cilindro, só fazendo essas contas aqui, 8,37 centímetros cúbicos. Agora sim, como é que a gente vai fazer para achar o volume do prisma? De base quadrangular. Vai ser a área da base, que é a área do quadrado, L ao quadrado, vezes a altura. Então vamos lá. L ao quadrado vezes a altura. Essas alturas são iguais, tá? Porque a gente está aqui nesse mesmo elemento aqui. Então, tanto a altura do prisma quanto a altura da medalha, obviamente, tem que ser iguais. Só que eu tenho um problema. Eu não tenho um lado do quadrado. Mas eu tenho uma coisa importante no quadrado aqui. Eu tenho quem? A diagonal. E a gente sabe que existe uma relação entre a diagonal e o lado do quadrado. Qual é a relação que a gente tem? A diagonal ela vai ser lado raiz de 2. Então, se eu tenho a medida da diagonal, eu consigo encontrar a medida do lado. Eu tenho a medida da diagonal? Tenho. A medida da diagonal vale quanto? 6. Lembrando, pessoal, aqui quando eu substituir, ó, o raio é 3. Erro muito comum que a gente falou em outra questão do Enem. Quando ele te dá o diâmetro, já risca e coloca a medida do raio, tá? Porque o pessoal erra muito, cara. As pessoas de matemática, a gente corrige muito erro assim. Então aqui, ó, deu 6, na tua prova tu já faz assim, tu escreve 3 e bota um Rzinho grandão do lado aqui. Vamos continuar? Para eu achar o lado, eu vou passar o raiz de 2 para cá dividindo e vou substituir essa diagonal por 6. Então, ó, o L vai ser quanto? 6 dividido por raiz de 2. Substituir isso por 6 e passei o raiz de 2 dividindo. Aqui você não precisa racionalizar. Por que você não precisa racionalizar? Porque você não quer o L, você quer quem? O L ao quadrado. Então, quando você fizer o L ao quadrado, vai ser o quadrado do de cima, 36, dividido pelo quadrado do de baixo, que é 2. Presta muita atenção. Geralmente lá na escola o professor racionaliza, racionaliza, porque não gosta do irracional no denominador. Só que nesse aqui não preciso, porque eu não quero o L. Eu quero o L ao quadrado, então você vai perder tempo. Quanto é que é 36 dividido por 2? 18. Então eu já posso substituir aqui por 18, e eu já posso substituir aqui por esse valor que é igualzinho a esse, que é 0,3. Agora é só fazer conta, pô. Fazendo essa continha aqui, a gente chega que o volume do prisma vale quanto? 5,4 centímetros cúbicos. Só substituir, ó, esse por esse, e multiplicar o resultado por 100. Então, o volume total gasto com todas as medalhas vai ser aquela diferença multiplicada por 100. Se você fizer a continha bonitinha, vai dar 297 centímetros cúbicos. Questão não é difícil, questão fácil, mas muito bem explicado, né? Então merece a curtida, merece o like, merece o compartilhamento, tudo que você puder fazer para ajudar o canal. É assim que a gente pede, é chato, mas se não pedir, você não faz, você esquece. Lembrando, quanto mais o ser humano ele é motivado. Quanto mais eu vejo lá o engajamento crescendo, mais dá vontade de eu postar material, mais eu posso abrir mão de um trabalho que eu tenho aqui, outro trabalho que eu tenho ali para focar na rede social, certo? Quanto mais eu fizer isso, melhor para quem? Para tu. Então me ajuda a te ajudar. O que eu tenho aqui nessa questão para te falar? Saber sempre a relação da diagonal com o lado quadrado, todas as relações no triângulo equilátero que não teve aqui é importante saber, todas as relações de circunferência, né, setor, segmento circular, todas as coisas são muito importantes. Aqui a gente só precisa saber a relação da diagonal com o lado do quadrado. Enfim, questão fácil e outro mole que tu não pode dar. Converte a unidade sempre no início para te facilitar
E sempre que ele te der o diâmetro, risca o diâmetro e coloca o valor do raio. Combinado? Valeu, galera. Luiz Amaral aqui, aquele abraço.